Senhores, eu gostaria de ler um versículo da inerrante palavra de Deus, né? Se encontra aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Nós temos aqui um texto de Isaías que Deus fala o seguinte: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Bem, podemos dizer, diante desta palavra, que não é a motivação aqui do texto, é que, se tratando de heresia, eu fico impressionado como muitas igrejas, por que não dizer a maioria, elas acham que estão na luz, mas estão nas trevas. Elas acham que estão fazendo benefício, mas estão fazendo malefício. Bem, resumidamente, estive, como os senhores sabem, eu estou aqui na América do Norte, nos Estados Unidos da América, e para ajudar um missionário, domingo, eu me dirigi a uma Assembleia de Deus, onde eu conheço o pastor local. É uma igreja que, a nível de América, ainda mais se tratando de uma igreja brasileira, uma igreja grande. Uma igreja que deve ter aí, eu calculo, uns 80 membros. A nível de América, é uma igreja grande. Mas o que me chamou a atenção foi que eu fui lá para tentar buscar recursos, abrindo portas para um missionário que eu conheço, que é muito sério, missionário Moisés, que atua com a sua esposa na África. Eu fui lá tentar abrir portas para que essa Assembleia de Deus desse oportunidade para ele ministrar e assim levantar recursos. Muitos missionários vêm de diversas partes do mundo para a América, alguns a convite e outros para levantar fundos, porque a cada dólar arrecadado você consegue fazer um grande trabalho na África. Seja o país que for da África, você estará ajudando muita gente. Mas eu tive que participar do culto, mas antes tivemos uma escola dominical. E eles estão usando a revista da escola dominical desse trimestre da Assembleia de Deus da Missão, Lá em São Paulo é conhecido como Assembleia de Deus do Belém. Então o título da revista é Em Defesa da Fé Cristã, ou seja, de apologética, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A intenção então é boa. Você tem aqui uma série de lições, embora bem assim, achei elas rasas, mas estão tentando combater as heresias, ok? Participei da escola dominical e, como sempre, na maioria das vezes, o professor das Assembleias de Deus foge do tema exposto para trazer experiências pessoais ou de outrem. Fiquei muito chateado com isso. Mas muito bem, tive que participar do culto, e ao participar do culto, devo lembrar a todos que eu fui pastor nas Assembleias de Deus, ok? E eu abandonei o pastorado nas Assembleias de Deus, não por escândalo ou por pecado que eu tenha cometido, mas eu abandonei pelo simples fato
de ver tamanha distância entre a Bíblia e aquele ministério que exercia a função na igreja. Eram ensinos assim terríveis, misturados com a verdade. Então você tinha ensinos a poder em suas palavras, que estava ganhando cada vez mais forças. Esse ensino esotérico, místico, disfarçado de cristianismo. Eu estou para lançar um livro que vai tratar muito sobre isso. Não muito, né? Mas assim, nos capítulos terão uma explanação sobre essa questão de há poder nas suas palavras. Em que sentido a Bíblia fala isso? Então, a grande questão é que eu tive que assistir o culto. E no culto, o que eu presenciei foi totalmente ao contrário do que está aqui nessa revista. A missionária que trazia a palavra, não vou citar nem o nome da igreja e nem o nome da missionária, por questões de simplesmente consideração, ao pastor local daquela igreja, que sempre me recebeu muito bem, me acolheu lá, no ano de 2001. Mas o que ocorre, senhores, é que eu fiquei com aquela esperança de ela trazer uma boa palavra. Ela abriu o livro de Neemias. E eu falei, poxa, vai sair coisa boa aí, né? Sei que em dado momento da mensagem, senhoras e senhores, ela começou a pregar quebra de maldição hereditária, usando o livro de Neemias. Acredite se quiser. Fora os ensinos de há poder em suas palavras, evidentemente. Todo mundo gostou, pessoal? A igreja local, o pastor local, os obreiros, aquele que tinha ministrado essa lição também gostou. Bem, eu acho que eu fui a única pessoa ali que não gostou, porque eu não gosto de uma coisa que vai contra as escrituras. Então eu saí de lá pensando comigo, falei, poxa, passaram-se 20 anos que eu saí da Assembleia de Deus, eu pensei que tinha melhorado, mas eu percebo que a coisa só piora, em grande parte, na maioria, vamos supor, mais de 90%, tanto a Assembleia de Deus do Belém como Madureira, sabe, aqui nos Estados Unidos é sem solução. Coitado das pessoas que não estudam a Bíblia. Eu fico assim com a pena do rebanho, das demais pessoas, porque você achar que aquilo é Bíblia e não é Bíblia é a pior coisa que existe. Mas infelizmente, senhores, essa é a realidade do mundo pentecostal brasileiro norte-americano. Na maioria dos lugares onde existem brasileiros aqui. Lamentável. Mas é fruto de um distanciamento das escrituras sagradas. E assim os brasileiros aqui estão nessas condições espirituais. Fique na paz.